Olá, gente! Hoje o tema da nossa aula será a clínica do adolescente, a clínica psicanalítica, tá? Não é clínica de psicologia, não é clínica de terapia holística, é clínica específica de psicanálise, porque às vezes muita gente chega nos nossos cursos e não se dá conta de que nós somos uma escola de psicanálise, das DING Psicanálise, Escola de Psicanálise, Grupo de Estudos Psicanalíticos. Então, é sempre bom a gente estar lembrando que aqui a nossa abordagem é psicanalítica, é baseada nos ensinamentos de Freud, Sigmund Freud, do pai da psicanálise, e todos os seus precursores, né? Todos os seus subsequentes estudiosos da psicanálise, tem a Klein, o Winnicott, o Lacan, e vários outros, o Bion, que eu gosto muito, e mais recentemente temos o Forbes, que a gente acompanha bastante, né? Que para a gente é um referencial também, dentro da clínica lacaniana, e vários outros aí que a gente vai pegando como referência. Eu também gosto muito do David Zimmerman, a gente estuda muito ele. Então, assim, é psicanálise pura. Então, não adianta querer me falar que está faltando isso, está faltando aquilo. Na psicanálise, nossa visão é dentro desse universo, tá bom? Para a aula de hoje, eu peguei esse livrinho aqui, que é de prática clínica, tá? Mas é atendimento psicanalítico, tá vendo aqui, ó? Atendimento psicanalítico de adolescentes. Essa série é muito bacana. Eu não estou ganhando jabá para fazer publi, mas eu tenho ela do luto, do idoso, do adolescente, que é esse, tem de dependência tecnológica, de transtornos alimentares, tem de tudo que você imaginar. Então, você quer saber de prática clínica? Esse livrinho é um suporte bem bacana, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula é clínica do adolescente. Não se restringe à idade, vocês vão saber por quê, tá? Mas eu vou deixar aqui bem explicadinho para vocês e no final eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos começar pela definição de adolescente pelo nosso querido Wikipédia, porque é onde todo mundo vai pesquisar, onde todo mundo vai buscar. Antigamente a gente usava o dicionário, né? Hoje a gente usa o Wikipédia. Então, a definição de adolescente do senso comum é a fase que marca a transição entre a infância e a fase adulta. Caracteriza-se por alterações em diversos níveis, físico, mental e social. Aqui faltou o emocional, né? E representa para o indivíduo um processo de distanciamento de formas de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e competências que o capacitem a assumir os deveres de papéis sociais do adulto. Aqui nessa frase a gente já percebe várias coisas. A gente percebe perda, né? Se perde muito lá quando a gente entra na adolescência, se perde os privilégios da infância, a proteção, a inocência, né? Todo aquele cuidado dos pais. Então, também é um momento de luto. A gente já viu aqui na nossa aula de luto que o luto não é só quando a gente perde um ente querido, um animalzinho querido, também quando a gente perde coisas que fazem, que tem importância para a gente, quando a gente faz transições de fase, quando a gente perde o emprego, quando a gente entra na fase da terceira idade, quando a gente encerra um relacionamento, quando a gente entra na adolescência, também é um processo de luto. Então, é mais uma coisa para juntar aí, né, nessas questões emocionais e psíquicas que o adolescente tem que enfrentar um processo de luto. E são vários lutos, não é só o luto de perder a infância, é o luto de perder várias outras coisas que a gente vai analisando aqui para frente, tá bom? Dentro da psicanálise, a gente precisa ter um olhar mais sistêmico quando o atendimento é para o adolescente, como para qualquer outro. Mas o adolescente, ele tem aquela coisa do mundinho dele, né? O mundo dele, as vivências dele, o grupo dele, as coisas que ele tem afinidade, o jeito que ele fala, as linguagens típicas de cada adolescente, regionais, culturais e também dos grupos, os adolescentes eles se reúnem muito por grupos de afinidade, ou para se encaixar, para se sentir parte de algo que é o pertencimento, né? Então, a gente tem ali que ter um olhar mais sistêmico, um olhar para o mundo dele, tá bom? Não adianta a gente querer vir com julgamento, querer colocar ele dentro de uma caixinha, colocar ele dentro de uma forminha, você tem que fazer isso, você é isso, você precisa ser isso.
Não, ele tem o mundinho dele, a gente tem que olhar ali de forma mais humanizada. A gente usa muito o termo subjetividade, mas é bem genérico. O adolescente ele tem uma coisa mais, o mundinho específico dele, que o adulto já não tem tanto e que a criança também não tem tanto, tá? O adolescente já tem. As perdas que a gente falou, que são os processos de luto, que é da infância, da segurança, da proteção, da inocência, então é um processo de luto constante, até que aconteça o amadurecimento e saia dessa fase da adolescência que não tem um tempo determinado. São momentos de crises existenciais, onde a presença dos psis, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas é muito importante. Por quê? Antigamente, né, quando nós éramos adolescentes, a Claudinha falou agora, né, nós já tivemos nessa juventude. Então, quando nós éramos adolescentes, aí eu vou perguntar para vocês, os papais de vocês estavam prontos para lidarem com os seus problemas de adolescente? Porque os meus não estavam, quase enlouqueceram. Eu fui uma adolescente que fui sair da adolescência, começar a diminuir minha impulsividade, a ficar mais centrada com os 27 anos. Então, eu tive uma adolescência aí bem longa, né? Só que ela começou mais tardia por causa das repressões da minha mãe, que sempre foi muito religiosa, evangélica. Então, eu tive uma adolescência tardia e prolongada. Então, assim, eu tive que passar por esse período. E esse período foi bem tumultuado e meus pais não estavam prontos para lidar com isso. E nem eu sabia como lidar com isso. Então, a importância dos psis hoje é fundamental. Hoje a gente já tem um acesso maior, os pais já têm mais entendimento, já sabem, não estou conseguindo lidar, vamos procurar ajuda. As mídias, os filmes, hoje a gente tem mais acesso a conhecimento, né? Então, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicanalista, vamos fazer uma terapia. Então, assim, tanto os pais trazem os filhos, como os próprios filhos, às vezes, percebem que não estão bacana e pedem ajuda. Então, hoje se tem uma realidade diferente da nossa, onde a gente se vira nos 30 e os pais, né, muitas vezes até cinta ainda, a gente adulto tinha que, a terapia da cinta tinha que aplicar, né? Então, graças a Deus que hoje existe mais conhecimento, né? Nossos filhos vão ter mais suporte e mais auxílio para lidar com essa fase tão tumultuada. Quais são as queixas principais? De modo geral, superficialmente agora, inicial, que eu vou falar, é lidar com conflitos psíquicos, de todo tipo de natureza. Parece que é uma enxurrada de coisa que acontece nessa fase, que aparece de tudo. Então, o que a gente faz, o que a gente encontra mais dentro do adolescente é lidar com o sofrimento psíquico, tá? É importante que a gente se abstenha de julgamentos, pois nós temos dentro de nós um julgador que é automático, que ele foi construído ao longo do nosso desenvolvimento, através também de introjeções do grande outro, né, do mundo externo. Então, muitas vezes a gente olha assim, um adolescente cheio de piercing, tatuagem, umas roupas não convencionais, uma linguagem não habitual, e é natural que a gente tem o nosso julgamento automático, mas quando a gente se perceber desse sensor, né, desse juiz interno, a gente já baixar ali a guarda e perceber, não, aqui eu tenho que ser neutra, aqui eu sou mediador, aqui eu tenho que ter minha neutralidade. E colocar para fora os nossos julgamentos que são muitas vezes inconscientes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando dos precursores da clínica do adolescente. Tem a Anna Freud, que tratou, lógico, criança e depois adolescente, a Klein e o Winnicott. Eles são os mais importantes, os primeiros que não se acreditava que adolescente podia ser tratado e a criança, e eles vieram e mostraram que pode sim fazer análise com criança e adolescente. Posteriormente vem Lacan, que é baseado mais, principalmente na teoria do espelhamento, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Na psicanálise ainda existe uma resistência no atendimento do adolescente, tá? Da criança e do adolescente. A gente vê poucos psicanalistas que atendem crianças e que atendem adolescentes, porque é realmente uma clínica mais difícil, de modo geral. Mas, se você for pensar assim, olha, eu só atendo adulto.
Mas se você atender no adulto, você também vai ter que lidar com a criança e com o adolescente do adulto. Você não tem como fugir, não. Principalmente na psicanálise que a gente vai fazer o retorno. Então, você tem que estar preparado, sim, mesmo que você não queira atender a criança ou adolescente, mas saber como lidar se você fosse atender, né? Saber as teorias, saber os manejos, porque você também vai lidar com muitos adolescentes. E também você precisa ter esse retorno e você precisa saber como é a criança e o adolescente na visão psicanalítica, tá bom? Metade da queixa está ligada aos pais e a criança e o adolescente, elas refletem isso através de seus sofrimentos psíquicos, tá? Existem adultos que não cresceram, que são adolescentes, então você fala, não vou lidar com adolescente, aí você pega um adulto cheio de impulsividade, e aí você fala, isso daqui ainda não sai da adolescência, então vou ter que lidar com um adolescente que está no formato de um adulto, o corpo de um adulto, mas o psiquismo, o emocional ainda é de um adolescente. Então, é muito importante também que não fugir disso. Eu não quero, não gosto, mas lidar com isso de uma forma natural. É inerente a todos nós. E também, se eu não estiver bem com a minha fase de adolescência, eu também não vou conseguir ajudar um adolescente. Então, é importante que você esteja em terapia, que vocês tenham lidado com a sua fase de adolescência, já tenham superado seus conflitos, para que você possa, numa transferência, tá bacana ali, tá legal, tá? Então, é isso. Em todas as clínicas, nós lidamos com criança e adolescente. Clínica de idoso, clínica de grupo, clínica de adulto, todos nós vamos lidar com a criança e adolescente interior de cada paciente, tá bom? A linguagem para atender a criança e adolescente. Você precisa entender a linguagem do adolescente. O adolescente, ele tem uma linguagem muito específica ali do seu meio, né, dos seus convívios. Se ele está envolvido com jogos, com músicas que ele gosta, com filmes, com séries, ou até os grupinhos da escola, os grupinhos do bairro, eles têm uma linguagem bem específica. Então, é importante que nas primeiras sessões você perceba isso e você faça anotações, porque se você conseguir fazer esse manejo bacana de dentro da sua sessão, você usar os termos que o adolescente também usa, isso vai favorecer a transferência. Isso vai ajudar no processo terapêutico, porque isso vai fazer com que o adolescente não se sinta um extraterrestre, porque toda adolescente se sente um extraterrestre. Mas dentro da sessão é importante que ele se sinta ali aceito, acolhido e que ele não esteja sendo julgado. Então, às vezes falar um palavrão, às vezes falar uma gíria, às vezes falar um termo bem usual dos adolescentes, não tem problema nenhum. Isso dá até não, entendeu? A adolescente dá até uma respirada. Eu digo isso porque eu atendo adolescentes maiores de 14 anos, vamos dizer assim. Tá? Porque existem algumas técnicas que eu preciso aplicar, que seriam mais presenciais, e no online eu consigo fazer com adolescentes maiores de 14 anos. Então, a gente percebe que a gente pega um jeitinho deles falarem, às vezes um sotaque, às vezes uma gíriazinha, e quando a gente joga assim, eles, entendeu? Aí dá uma risadinha, aí se sente mais à vontade. Tranquilo, pode fazer isso, é uma técnica, a gente chama dentro do holístico sistêmico de rapport, mas a gente na psicanálise chama de transferência, isso favorece a transferência, tá? O adolescente, geralmente, ele é levado às sessões pelos pais, e quando eles são levados pelos pais, eles geralmente não falam ou demoram para falar. Então, assim, existe o adulto e a criança, eles têm mais tendência a falar mais, a se abrir mais. O adolescente, quando principalmente ele é levado pelos pais para fazer terapia, ele tem um silêncio ali que é bem persistente. Então, assim, você tem que identificar que esse silêncio não é uma resistência, não é uma barreira, é uma coisa que é habitual do adolescente que é levado, porque quando ele é levado pelos pais, geralmente os pais levam os adolescentes por problemas de comportamento, tá? Desobediência, malcriação, tá respondendo os pais, ou geralmente é sempre conflito ali entre os pais. Então, vamos dizer assim, que ele já sabe que ele está indo porque está fazendo coisa errada. Então, ele vai ter essa dificuldade de se abrir, de falar,
tá? Tem que ter paciência. O silêncio ele pode ser total, você passar várias sessões do paciente lá, o adolescente caladinho, só respondendo sim, não, não sei, não sei, é bem comum a resposta não sei. Mas o silêncio também pode ser parcial, ele silenciar só a parte que ele não quer falar. Então, ele vai falar várias futilidades, várias coisas que não têm muita importância dentro do processo analítico e vai deixar silenciada aquela parte que ele não quer mexer. Então, é bom você identificar também. E mais é importante também você olhar a postura, né, do adolescente, né, se ele está sempre de cabeça baixa, se ele está sempre olhando para cima, para os lados, é aquela coisa da linguagem do corpo, né, a postura. Também dá uma olhada nas fotos dos perfis do adolescente, redes sociais, para saber como que ele está se expressando para o mundo externo, para as pessoas, como ele quer ser visto, e isso também serve de investigação para a sua análise, tá? Todo sentimento ele vem de uma necessidade emocional, tá? Por exemplo, o sentimento do medo, ele vem de uma necessidade emocional de segurança, de proteção, de acolhimento. Então, se você pega um adolescente que está tirando várias fotos, com a cabeça baixa, com o cabelo cobrindo o rosto, isso representa timidez, medo, falta de aceitação a si mesmo. E esse sentimento reflete uma necessidade emocional, que pode ser insegurança, que falta de proteção, de cuidado, de acolhimento, excesso de julgamento. Então, é sempre bom a gente observar essas questões. E também a comunicação não verbal, tá? A Klein fala que gestos e atos são tão importantes quanto a fala. Já o Lacan, ele fala que na clínica do adolescente, o olhar é mais importante que a escuta. Então, aconselho vocês a olhar, observar, e assim vocês vão ter mais conteúdo, principalmente nas primeiras sessões que tem aquele silêncio habitual, tá bom? Três principais decisões da vida que nós tomamos na adolescência, elas estão relacionadas a fé, profissão e relacionamentos. Isso é bem complexo, por quê? Quando a gente é criança, a gente vai para onde nossos pais vão. Vamos na missa? Vamos. Vamos no culto? Vamos. Vamos no terreiro? Vamos. Vamos para o bar? Vamos. Então, assim, quando você é criança, você não tem decisões, você não tem escolha. Quando você entra na adolescência, você começa a ter decisões, a ter uma voz maior, a ter escolhas, né? Fala, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui não é para mim, eu não quero. Existe a barreira dos pais, existe a barreira, muitas vezes, do meio da sociedade, mas ele já começa a se diferenciar. Geralmente isso acontece. Então, é um momento de decisão da sua fé, da sua religiosidade, de escolha de profissão, que geralmente ali 18, 17 anos, você já tem que saber mais ou menos o que você quer fazer, qual faculdade você quer cursar, por isso que entra muita gente, entra na faculdade, sai da faculdade, faz um curso, faz outro, e muitas vezes acontece como eu, que entrei numa faculdade, tá? Saí do ensino médio, entrei numa faculdade, fiz 5 anos de Direito, e não era o que realmente eu queria, mas era o que meus pais queriam, tá? E aí, o que acontece? Vinha de uma família de advogados, de médicos, e eu nunca fui muito de medicina, né, de engenharia, então é aquela coisa, né? Engenharia, medicina e direito, na nossa época. E aí eu fui para o direito, gosto do direito, mas não é uma coisa que me dá prazer em fazer. E aí, quando eu estava com meus 30 anos, 30 para 31 anos, foi que eu fui realmente dizer que eu não queria trabalhar com direito, eu queria fazer psicanálise e trabalhar com a mente humana e ajudar pessoas dessa forma terapêutica. Então, muitas vezes, é muito comum um adolescente entrar na faculdade, trocar, destrocar, voltar, e só na fase adulta descobrir o que realmente queria, porque isso é um processo de amadurecimento. A gente não sabe o que a gente quer, o que a gente gosta na adolescência, a gente vai descobrir. Então, é importante que a gente também esteja preparado para lidar com essas mudanças e com essas inconstâncias, é bem natural, tá? Então, o que acontece nesses 3 pilares de decisões do adolescente? A fé, a profissão e os relacionamentos. Que no relacionamento eu coloco orientação sexual, que tem todas aquelas questões que hoje em dia tem questões de gênero, questões de identidade, questões de
de orientação e escolha de tipos de parceiros. Então, está tudo aí nessa questão de relacionamentos. E aí, o que o adolescente pode fazer? Ele pode replicar o que os pais já vinham trazendo dos antepassados, ele pode replicar, repetir. Ele pode ir contra, não quero isso, quero ser outra coisa, sou homoafetivo, sou pan, não quero ter religião, não quero seguir o curso que vocês querem que eu siga, então ele pode ser contra, ou ele pode fazer adaptações. Essas adaptações é o que acontece mais, é o mais comum. Então, assim, olha, eu não quero ser evangélico, mas eu vou acompanhar minha mãe à igreja nos domingos, entendeu? Então, assim, ele vai adaptando para não ir contra, mas também para não deixar de ter a sua própria individualidade, tá bom? Hoje em dia, nós temos muitas opções, nós temos mais liberdades, tanto na profissão, como na religião, quanto nas orientações sexuais. Então, ficou ainda mais difícil de escolher, quando se dá para escolher, porque muitas vezes a orientação sexual não é escolha, na maioria das vezes. Então, assim, tem um leque muito mais amplo, então, os problemas também estão maiores. Porque quanto mais opções, mais difícil de se tomar decisões, de saber o que a gente realmente quer. Tá? Tanto essas questões de fé, de trabalho e de opção sexual, de orientação sexual, elas fazem parte da identidade. Porque, por exemplo, quando você vai falar sobre você fala, eu sou psicanalista, isso faz parte da sua identidade. Eu sou heterossexual, eu sou católica. Então, isso faz tudo parte da sua identidade. São construções que você vai montando, são pilares onde o adolescente vai construindo ali o seu eu, o seu self, o seu ego, tá? Então, é importante essas questões, por mais que seja, na visão do adolescente, seja irrelevante, mas isso tem uma importância dentro da nossa visão analítica, tá? Na fase adulta, geralmente iremos fazer o que realmente queremos, que vamos ter a maturidade e o preparo para decidir se queremos ou não seguir os nossos pais ou queremos seguir outro caminho, mas geralmente vem depois da fase de amadurecimento, tá bom? Vamos falar um pouco do espelhamento de Lacan, tá? Por que é importante o espelhamento de Lacan dentro da clínica do adolescente? Porque, assim, quando a criança é bebezinho, ela tem um espelhamento na mãe, certo? Depois, ali dentro da fase do estádio do espelho, que a gente estudou na introdução a Lacan, a criança tem o espelhamento nele mesmo, ele se vê no espelho. Depois, quando ele sai dessa fase, quando ele está se olhando para si, a fase narcísica, ele vai fazer o espelhamento no grande outro, o outro com O maiúsculo, que o Lacan, né, nos seus estudos usa. Então, assim, depois de todas essas fases da mãe, do eu no espelho e do outro, vem a fase da imitação. Então, a adolescência, ela é uma fase de imitação. Geralmente, você vai imitar o adolescente, o que está mais próximo de você. Não necessariamente os pais, porque existe aí uma resistência por causa dos conflitos da família, mas é um amigo mais próximo, é o namoradinho, é a namoradinha. Então, você vai imitando comportamentos, gostos e preferências. Então, essa é uma fase de muita imitação. Então, é importante que vocês percebam que, às vezes, o que o adolescente está vivenciando, ele gosta de ouvir black metal. Às vezes, não é que ele gosta, é que a turma dele, que ele se sentiu encaixado, que ele necessita desse pertencimento, gosta disso. Então, aquela coisa que a gente vai buscar, qual é o seu desejo? Porque gostar e querer é uma coisa, desejar é outra. E aí depois, às vezes, você termina descobrindo que o adolescente curte mesmo é um pagode. Só que ele não encontrou uma turma de pagode. Então, assim, você, dentro da análise, é importante ajudar o adolescente a reconhecer-se, o seu autoconhecimento, tá? O olhar para a adolescência, ele é muito difuso dentro das entidades. Por exemplo, a OMS, ela diz que a adolescência é entre os 10 e os 19 anos. Por quê? Porque ela tem uma visão ali de saúde, as questões de vacina, as questões das doenças, aquela vacina da adolescente, das meninas com HPV.
Então, tem todo esse processo aí que eles fazem, que a adolescência é dos 10 aos 19 anos. A ONU, ele já tem uma visão diferente. A ONU, ele fala que a adolescente é dos 15 aos 24 anos. Ou seja, baseado em quê? Direitos dos cidadãos, cidadania, todas aquelas questões mais legais. E o ECA, que é o nosso estatuto específico aqui do Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a adolescência é dos 12 aos 18 anos. Ou seja, dos 12 aos 18 anos, o cidadão brasileiro, né, tem a proteção, tem o cuidado, tem ali o carinho do ECA, né, todas aquelas questões protecionistas e os direitos e a proteção dos adolescentes, criança e adolescente. Então, assim, na psicanálise, nós temos outro olhar, como eu falei para vocês, é uma questão mais subjetiva, mais sistêmica. E eu gosto de falar que é por motivações. Por que motivações, Viviane? Porque, assim, vamos dizer que seja um principal critério para a gente trabalhar com adolescente. Porque o que é motivação? É um motivo para a ação, é um motivo para agir. Então, a motivação ela está ligada com a emoção. O que é emoção? É colocar para fora, tá? Emoção é mover. Então, a motivação e a emoção, colocar para fora o que te move, é o que a gente busca, principalmente dentro do nosso olhar psicanalítico com o adolescente, com qualquer pessoa, mas com o adolescente mais. Porque todas essas motivações e essas emoções estão à flor da pele, estão gritando, estão saindo pelos poros. Então, olhar para as emoções do adolescente, porque essas emoções são resultados de todo o processamento das coisas que ele viveu, de toda a introjeção do que ele foi construído. Então, é importante a gente saber quais as emoções que eles estão emanando, que eles estão, as motivações deles, para que a gente consiga identificar ali onde estão os conflitos e as queixas principais e ir resolvendo hierarquicamente. Zimmermann, no livro Fundamentos Psicanalíticos, que eu já mostrei aqui para vocês, ele fala as principais emoções e motivações do adolescente para procurar ajuda psicológica, tá? Ajuda psicanalítica. Quais são as principais? Eu vou falar primeiro as não patológicas e depois eu vou falar as patológicas, tá? Então, as não patológicas ainda, mas podem desenvolver problemas, transtornos psíquicos, são descoberta da sexualidade, conflitos com os pais, abusos, homoafetividade, conflitos e decepções amorosas e fenômenos do campo grupal, que está envolvendo bullying, né? Fenômenos dos grupos, fenômenos do campo grupal envolve os bullying na escola, nas reuniões, né? Onde se reúnem os grupos. Então, assim, o terapeuta ele tem que ter uma figura ali, ser uma figura neutra de mediação, tanto do adolescente com seus conflitos, quanto do adolescente com os pais. Porque, assim, na clínica do adolescente, você não vai lidar só com o adolescente. Você vai lidar com o papai, com a mamãe, ou com a vovó, ou com a titia, ou com a pessoa que é responsável por ele. Então, assim, é importante você ser o mediador, mas você ser neutro, não puxar, não tomar um lado dos pais, dos responsáveis, nem também do adolescente. Ficar ali na neutralidade, mediando os conflitos para que sejam resolvidos da melhor forma possível, tá bom? O autoconhecimento que eu falei para vocês, que é o adolescente realmente saber o que ele gosta, o que ele quer, quem ele é, as suas preferências, os seus desejos, ele é um mecanismo de defesa. Como assim, Viana? A gente estudou mecanismo de defesa e não tinha esse autoconhecimento. Sim, porque ele é um mecanismo de defesa positivo. Porque quando você mais se conhece, mais você se protege. Se protege de conflitos externos, se protege de conflitos internos, porque você sabe quem você é, você sabe o que você gosta, você sabe até onde você pode ir, você sabe quem é você. Então, ninguém vai chegar e vai falar uma coisa para você, e isso vai mexer, vai te afetar, vai te deprimir. Por quê? Porque você tem o seu autoconhecimento e você sabe que muitas vezes aquilo deriva de uma inveja, deriva de uma pessoa maldosa, ou seja, uma coisa que não é real, então não vai te afetar. Mas é importante esse autoconhecimento como mecanismo de defesa também.
O que Bion fala para a gente, que a gente até estudou na aula, na introdução a Bion, é que o terapeuta, principalmente na clínica do adolescente, que tem muitos conflitos, ele tem que fazer o reverie, tá? O que é o reverie, Viane? É você pegar a angústia, você pegar os sentimentos bagunçados, desordenados do adolescente, organizar e devolver para ele de forma organizada, certo? Olha, porque eu estou sentindo isso, eu estou com muita raiva. Você pega aquilo, por que você está com raiva? Olha, será que é por causa disso, disso, disso? Pode ser isso. Vamos pensar, vamos ver a origem disso daí. Você organiza e devolve para ele organizado. Olha, você está com raiva por causa disso. Não precisa. Vamos resolver dessa forma? Então, esse é o papel que faz o continente do conteúdo, tá? O continente pega as emoções do contido, do conteúdo, organiza e devolve para ele organizado. Isso é o reverie, tá? Que o nosso Bion fala. É aquela coisa, né? Você vai mastigar, você vai processar as emoções e devolver pronto para engolir, devolver pronto para aceitar, pronto para entender, entendeu? Quando a gente é bebê, a gente come comida processada, comida pastosa, porque se a gente comer o negócio inteiro, a gente vai entalar. Mesma coisa na clínica, o adolescente não está preparado para verdades duras e cruas. A gente tem que processar, mastigar para ele devolver de uma forma que ele consiga absorver, tá bom? Agora vamos falar dos principais transtornos, né, patológicos, problemas, conflitos patológicos que a gente encontra na clínica do adolescente. Transtornos alimentares, dependência de drogas, suicídio e autolesões. Isso é o que Zimmermann fala para a gente, tá? Autolesões como o deslocamento ou a materialização da dor, tá? Uma forma instantânea de somatização. A gente muitas vezes somatiza coisas, uma dor de cabeça, uma gastrite, uma coisa que vai ao longo do tempo, né? Tanta preocupação, desenvolver uma gastrite, é uma somatização. Tô com dor nas costas, também é uma forma de somatização de estar carregando muito peso, né? A gente vê isso na psicossomática. Então, o adolescente, ele tem as autolesões muitas vezes, né? Também pode ser usado o termo automutilação, mas eu prefiro usar autolesões. Muitas vezes é uma somatização instantânea, de fazer com que aquela dor psíquica insuportável seja diminuída por uma somatização, por uma dor física, tá? O luto também é muito experimentado. A gente viu no curso do luto como lidar com esses processos de luto. Então, não vou adentrar muito aqui. Quem quiser, tem na nossa plataforma o curso do luto, bem específico. Porque o luto são por várias perdas experimentadas, como eu falei para vocês. O adolescente ele tem um movimento pendular, tá? Isso, inclusive, é uma teoria do Flávio Gicovati, que é um psicanalista e psiquiatra muito importante que morreu recentemente, acho que foi em 2017. Recentemente, né, para mim, né? Então, assim, ele diz que o adolescente ele tem um movimento pendular, ele tá lá, hora tá na infância, hora tá na fase adulta, hora tá na adolescência. Então, ele fica oscilando entre essas três fases. Uma hora tem uma birra infantil, outra hora quer assumir responsabilidade de adulto e não quer dar satisfação para ninguém, outra hora tem as questões de impulsividade da adolescência, então ele tá nessa oscilação. A gente, na fase adulta, que já passou pela adolescência, pelo amadurecimento, a gente oscila entre a generosidade, o justo e o egoísta. Então, a gente fica ali, hora você é generoso, hora você é egoísta, hora você está sendo mais justo. O ideal é ficar sendo sempre justo, mas a gente está nesse movimento pendular. Então, assim, essas mudanças corporais de criança para adulto são muito novas, é um corpo novo, mas que não está pronto ainda, ele está em desenvolvimento. É muito importante, assim, a gente observar o efeito dos hormônios no adolescente, principalmente a adrenalina e o cortisol. A gente vê isso muito fisicamente falando, as meninas na fase da menstruação, e quando começa o quadril a ficar maior, e os meninos no desenvolvimento dos músculos, né? Eles ficam com os ombros mais largos, ficam com aquele porte mais arrumado, né? Então, assim, o que é que acontece com a injeção, né?
de adrenalina e cortisol, que é muito constante nessa fase. Ela geralmente tem essa descarga quando a gente sente medo, insegurança ou ameaça. E a gente tem duas opções para fazer: luta e fuga, né? Todo mundo sabe disso porque é bem comum a gente ouvir ou a gente luta ou a gente foge. Então, assim, quando a gente está nesse processo de luta e fuga, a gente não raciocina, a gente não tem sono, a gente não tem fome. E essas questões de luta e fuga, elas são constantes dentro do processo do adolescente. Ou seja, ele está sempre tenso, ele está sempre com irritabilidade, impulsividade e irracionalidade. Então, são momentos, se você vê um adolescente que não tem isso, ele é atípico. Ou então ele está reprimindo muita coisa que depois vai vir à tona. É muito comum repressões de adolescentes desenvolver, no caso que Freud fala, as histerias, né? Mas eu vejo hoje em dia adultos que não viveram a adolescência, que reprimiram tanto, que estão enchendo o corpo de tatuagem, indo para balada, pulando de bungee jump, coisas que a adrenalina e o cortisol era da época do adolescente. Coisas que deveriam ser vividas em outro momento, em outras fases, mais habitualmente, lógico, e impulsividades e busca, né, que a adrenalina, ela vicia, né? Então, essa busca constante, na fase adulta e na fase da terceira idade, não é proporcional, porque o nosso corpo não está mais tão preparado como está na primavera, né, que é na adolescência. Então, assim, vão acontecer coisas que não são bacanas, então cada momento tem a sua fase. Eu não estou dizendo que um adulto que faz isso está errado. Não, mas por que você quer tanto fazer isso? Por que você busca tanto isso? Porque eu não tive e não teve por quê? Porque reprimiu na adolescência. Então, você vai lidar com um adulto, adolescente na sua clínica, que vai ter que vivenciar essas experiências para poder amadurecer. Então, vamos dizer assim, todo mundo vai ter que passar, gente, cedo ou tarde, tá? Adolescência é um caminho que todo mundo tem que passar. Também falar sobre a superproteção, que é muito nociva, tá? A gente, na nossa clínica, aconselha os pais a não superproteger e a não largar de vez. Vai aprendendo sofrimento, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Já tentei ajudar todas as formas e não tem jeito. E aí larga. Mas a gente aconselha fazer o seguinte: soltar com limites. Liberdade com responsabilidade. Olha, hoje você vai sair para balada, mas você vai chegar a tal hora. Ok? Ok? Cumpriu? Você vai alargando um pouco, vai esticando mais um pouco os limites, mas não soltar e não prender, não superproteger. A gente vê muito na nossa clínica a princesinha do papai, né? A princesinha do papai, quando se casa, é um choque. Então, muitas vezes a gente tem que fazer o papel que o pai não fez, a mãe não fez, de preparar aquela princesinha para a vida. Vai lavar a calcinha, vai lavar louça cheia de gordura, vai ter que pegar busão para trabalhar, tá? E o café da manhã vai ter que fazer. Então, assim, muitas vezes parece real para vocês esse tipo de coisa, mas existe, tá, gente? Então, vamos falar agora das estratégias terapêuticas, tá? Quando a demanda vem dos pais, né? O pai chega na clínica com o filho, né? Ou traz o filho. Hoje em dia aqui, WhatsApp. Eu quero marcar uma sessão para o meu filho. O pai que trouxe o filho, a mãe que trouxe o filho. Geralmente é aquela coisa: o meu bebê virou um monstro. O meu bebezinho, tá um monstrinho. Então, quando o pai que traz o adolescente, geralmente o foco é no comportamento e o adolescente é resistente, tá? Vai fazer bico, vai dar trabalho na análise, é complicado. Mas quando a demanda vem do adolescente, isso geralmente representa que esse adolescente tem uma liberdade maior com seus pais. Isso é muito bacana. Porque para o adolescente vir, ele não tem condições financeiras de pagar uma análise. Então, ele pediu aos pais,
os pais aceitaram, concordaram, e isso demonstra que existe uma abertura, um relacionamento mais bacana. Então, quando esse adolescente vem por ele mesmo, porque ele quer, então ele é mais ativo dentro do nosso tratamento, ele é proativo, ele é parte do tratamento, ele fala, ele quer melhorar, ele quer saber o porquê. Então, é bom vocês identificarem isso para já saber como é que vai ser, tá? E também fazer e manter sempre a aliança terapêutica. Pais, adolescentes e terapeutas, sempre manter esse vínculo, essa comunicação, mas sempre informar ao adolescente tudo que você for falar para os pais. Não fazer com que ele se sinta traído, não fazer com que ele se sinta enganado, ou que estão falando pelas costas dele. Olha, fulano, hoje eu vou conversar com seu pai sobre isso, ok? Você gostaria que eu abordasse mais alguma coisa? Porque eu preciso saber como é que tá, eu preciso conversar com ele. Então, sempre deixar o adolescente saber o que está acontecendo, porque isso também favorece o processo terapêutico, tá? E é muito comum os pais chegarem na clínica e dizer, resolve aí o problema do meu filho. Só que a gente não é mágico, né? A gente é terapeuta, a gente precisa da ajuda do nosso analisando para poder fazer um processo terapêutico eficiente, tá? Autores mais contemporâneos aconselham e recomendam a terapia de grupo, principalmente nos casos de vícios, tá? Por que terapia de grupo? Porque existe a identificação, a compreensão, a mesma linguagem, o sofrimento coletivo, né? Não sou o único que estou passando por isso, outras pessoas também. Isso gera uma empatia, uma similaridade. Então, assim, existe muito isso, aconselhado bastante em questões de vício de drogas, de álcool, de tecnologia, tá? De jogos online. Então, a terapia de grupo para adolescentes, nesse sentido, tem um resultado muito bom. Muito, muito bom mesmo. Eu li um curso que eu fiz de terapia de adolescente, o professor falou que ele atendeu 10 jovens, certo? Desses 10 meninas, 2 já tinham perdido a virgindade e 8 não, certo? De idades variadas. E dessas 8 que ainda não tinham perdido a virgindade, que é a maioria, né, absoluta, elas se achavam que eram as únicas que ainda não tinham vivenciado aquele momento. Ou seja, todo mundo na escola já aconteceu, só não acontece comigo, eu sou rejeitada, ninguém me quer, eu não posso ser diferente, eu sou extraterrestre, eu sou alienígena. Então, assim, quando você coloca em grupo, se colocasse essas 8 meninas no grupo, elas iam perceber que tá tudo bem, cara, tá tudo bem, o momento vai acontecer. Porque, assim, a diferença entre o estupro e a iniciação sexual, mais para meninas, mas para o menino também, é o consentimento, gente, porque é ruim, dói, machuca, geralmente traumatiza. Então, a única diferença que existe é o consentimento, mas é uma coisa muito difícil de passar. Então, assim, eu atendo uma adolescente que, durante o nosso processo de análise, ela veio lá perder a sua virgindade. Então, assim, com o acompanhamento psicanalítico, foi tudo muito mais suave. Houve um preparo, olha, você está pronta, é isso que você quer, esse rapaz, tal. Então, houve ali um amadurecimento, uma escolha, um programa ali que foi feito em cima dela para esse momento. E foi tranquilo, foi bacana. Inclusive, depois ela acabou o relacionamento, a minha paciente, hoje ela não está mais namorando um rapaz com que ela perdeu a virgindade, mas está bacana, porque o ego dela foi fortalecido dentro do processo analítico. Para, se isso acontecesse, tudo bem, eu não tenho que casar com o rapaz que eu perdi a virgindade, eu não tenho que ficar a vida inteira com ele, e ele não tem que ficar comigo também. É um processo, é um momento. Então, assim, é complicado, então, muitas vezes, essa terapia em grupo ajuda bastante, tá? Para o Winnicott, o silêncio, ele pode ser muitas vezes elaborativo, tá? Muitas vezes o paciente está ali em silêncio, o adolescente em silêncio, elaborando, processando tudo que foi vivenciado e falado. E existem algumas técnicas terapêuticas que a gente usa, principalmente no presencial, mas no online também dá para usar. Eu uso muito as questões que eu vou falar já de cartas, de escrever, eu vou falar. Jogos, tá?
recursos expressivos e artísticos, elaborações emocionais e técnicas projetivas. Quais são as técnicas projetivas? Tem a ver com filmes, séries, músicas, livros, jogos de entretenimento, tá? Isso ajuda o adolescente a se abrir e a gente adquire mais conteúdo psíquico. E também é importante, dentro é uma prática mais da psicologia, mas a gente também pode usar, principalmente dentro do quadro do adolescente, que são as tarefinhas de casa. Por exemplo, a minha adolescente que eu atendo, né? Essa que eu falei que perdeu a virgindade recentemente. Eu sempre peço para ela escrever como ela está se sentindo. Só que não é simplesmente isso. Ela tem a prática lá dos diários dela, porque é uma forma de exteriorizar as emoções e sentimentos. Mas, assim, escreva uma carta se apresentando para outra pessoa. Olha, eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, não gosto disso. Isso ajuda o adolescente a saber o autoconhecimento, né? A saber o que ele quer, o que ele gosta, quem ele é. E muitas vezes ele acha que ele é uma coisa que o outro falou dele, mas na verdade ele não é. Então, essas cartinhas, por exemplo, traz uma letra da música que você se identifica. Naquela letra de música que ele se identifica, você vai ter muito conteúdo emocional, tá? Uma série que você gosta, me conta, por que você gosta? Então, são técnicas projetivas, onde o adolescente projeta ali suas emoções e você consegue captar muitas coisas. Filmes também, né? Letra de música, como eu falei, e também fazer desenhos. Fazer desenhos é bem importante. Mas desenho não é coisa infantil? Também. Mas como o adolescente está nessa transição, pedir muitas vezes para o adolescente fazer um desenho é bacana. Então, assim, eu pedi para essa minha adolescente fazer um desenho, ela fez um desenho de uma borboleta, com algumas deformidades. Isso refletia a sua falta de aceitação com o seu corpo, refletia a sua falta de aceitação com a sua aparência. Então, a gente foi trabalhando ali. Então, assim, por mais que o adolescente queira esconder algo, quando ele faz um desenho, aquilo ali vem à tona, tá? Então, isso também pode ser usado como técnica. Interpretação dos sonhos, que a gente já conhece dentro da psicanálise. Tem um joguinho aqui, que eu vou pôr aqui, compartilhar a tela com vocês. Esse daqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vocês conhecem, tá? É o Grok. Esse jogo é bem bacana, que esse jogo é de sentimentos e necessidades emocionais. É um jogo de cartas e ele é bem interessante, tá? Você pode trabalhar com adolescente mais presencial. Eu, no online, eu trabalho mais as questões de trazer coisas projetivas, técnicas projetivas, né? Músicas, cartas, desenhos, então aí eu consigo trabalhar melhor. Mas esse joguinho aqui no presencial é bem bacana, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá, continuar. O objetivo da terapia com adolescente, tá? Qual é o objetivo principal da terapia do adolescente? Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Quando o adolescente, tá? Ele está na posição de vitimização, você precisa levá-lo para a autorresponsabilidade, tá? Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, tirar o adolescente daquela posição de vítima e levá-lo para a autorresponsabilidade. Quando o adolescente está na posição de juiz, onde ele julga o outro, culpa o outro, critica o outro, você tem que tirar ele dessa posição de juiz e levá-lo para a posição de empatia, onde ele consiga perceber ali que o outro também é uma pessoa que tem sua subjetividade, que também erra e que faz parte, você também, ele também, todos. Então, é importante vocês fazerem esse caminho: vítima, autorresponsabilidade, juiz, empatia, tá? Porque são caminhos que a gente vai direcionando o tratamento. Então, vamos falar lá do objetivo da terapia com adolescentes. Levar o adolescente a ter uma capacidade de ficar sozinho. Não depender do outro, nem de pais, nem de amigos, nem dos vícios, dos jogos. Por quê? Porque existe uma coisa no adolescente onde ele não consegue lidar consigo mesmo. Ele não consegue, não suporta ficar sozinho. A sua própria companhia é difícil. Por quê? Porque quando ele está sozinho, ele vai lidar com seus conflitos e com as suas questões. Então, ele sempre está procurando o outro,
para fugir de si mesmo. Então, o que a gente vai fazer é levar o adolescente a suportar estar sozinho, a lidar bem com sua personalidade, sua individualidade, tá? Ajudar nas transições, ajudar para que o adolescente não se sinta abandonado. Por quê? Porque é um processo, como eu falei, de luto, de perda, e existe aí a questão da angústia do abandono também. Então, assim, é importante que você faça com que o adolescente seja acolhido, se sinta pertencer ali a algo ou ao grupo. Esse pertencimento é muito importante, por isso que os adolescentes sempre estão buscando seus grupos e pessoas para estarem juntos. Mas que ele também perceba que ele é querido pelos pais ou por outras pessoas e que pertence a uma família. Muitas vezes, a lidar com crianças de adolescentes que foram órfãos ou que são órfãos é complicado, porque aí você tem que criar uma rede ali onde ele se sinta acolhido e onde ele se sinta pertencer àquela rede, aquele acolhimento, aquela rede de acolhimento. Então, assim, vai depender muito de cada caso, mas é importante que ele não se sinta abandonado, porque a angústia do abandono, ela pode desenvolver muitas outras coisas, inclusive o borderline, que a gente viu no curso de férias sobre borderline, que vem de uma angústia do abandono, tá? Então, quanto antes você tirar o adolescente dessa posição de abandono, é importante, tá bom? E como a gente finaliza um processo terapêutico com qualquer pessoa, mas com adolescentes também. Aí vem o Cooperman, que ele nos fala que tem duas condições para se encerrar o processo analítico. Quando o paciente não apresenta mais sintomas, os sintomas os quais ele procurou a análise, então, ele superou as suas angústias e suas inibições, e quando o analista julga que o paciente elaborou bem o processo e não vai cair novamente na famosa compulsão à repetição. Ou seja, elaborou? Tá bacana? Não vai repetir de novo? Já resolveu isso aqui? Então tá bom. Então você está liberado da terapia. Então são essas duas condições. Resolveu o sintoma que procurou ajuda e o analista, porque um depende do analisando, né? Analisando, ele não tem mais aquele sintoma, ok. Segunda condição, o analista percebeu que o analisando não vai ter mais aquela repetição, que ele elaborou bem. Bacana. Exemplo, a minha paciente adolescente, essa que eu falei, quando ela veio me procurar, ela estava com uma crise de ansiedade por causa de um relacionamento, uma decepção amorosa, traição, tudo isso, certo? Quando ela se relacionou com esse rapaz, o qual ela veio a perder a virgindade, e eles posteriormente acabaram o relacionamento, ela não teve mais aqueles sintomas de crise de ansiedade que teve na primeira ocasião. Então, o que isso significa? Que dentro do processo analítico, ela elaborou bem aquela questão e não repetiu. Isso é um sucesso para ela e para mim. Óbvio, né? Então, assim, quando você percebe que isso aconteceu, ok, você pode dar alta para o paciente. Mas o que acontece? Às vezes ela não quer ir. Aí você fala, não, você não pode mais ficar em terapia. Não, mas eu quero continuar. Não vai negar o atendimento, né? Então, ela continua comigo. Por quê? Porque ela tem uma pessoa com quem ela conversa, que não a julga, que a entende e que ela se sente à vontade para contar as coisas mais internas e mais importantes das suas questões emocionais e sentimentais. Então, assim, ela já poderia estar de alta, mas ela preferiu continuar. Isso acontece muito com o adolescente, porque ele se apega ao terapeuta. Aí, o que a gente vai começar a fazer? Agora eu estou iniciando um processo, já faz umas 2 semanas, de independência, né? Não estar usando o terapeuta como bengala, porque, por exemplo, é muito comum acontecer uma coisa com ela e ela fala, ai, não vejo a hora de chegar a sessão para contar para a Ive. Entendeu? Nossa, Ive, eu tenho que te contar isso. Então, assim, essa necessidade do terapeuta também não é bacana. Então, ir dando autonomia, ir desvencilhando, para que ela perceba que ela consegue andar com as próprias pernas e que ela tem capacidade total de lidar com seus conflitos.
tiver uma coisa muito grande que ela não consiga lidar, aí vem para a titia. Tá bom? Eu queria indicar para vocês. Tá. Na ausência desses critérios, o processo não é finalizado, o processo é interrompido, tá? Então, quando o paciente desiste, quando não tem esses dois critérios de sanar os sintomas e de elaboração para não repetição, o processo ele vai ser interrompido, não é finalizado. E é super natural que isso aconteça, acontece muito, mas é previsível que o paciente retorne com você ou com outro terapeuta, porque, né, o negócio ainda está ali. Tá bom? Eu queria indicar para vocês 2 filmes. Na verdade, é um filme e uma série que é muito bacana, que fala da clínica do adolescente, muito, das questões do adolescente. Esse aqui, né, O Gênio Indomável, que é com Robbie Williams e Matt Damon, que é um filme incrível e que, se vocês puderem ver, o Matt Damon é o adolescente e o Robbie Williams é o terapeuta. E eles já tinham passado por várias sessões de terapia e não conseguia ficar. E aí o Robbie Williams vem, né? E aí vocês vão ver aí como é que é o processo com o adolescente, tá? E esse aqui é uma série que tá na Netflix, que ela não me pagou público, mas eu vou divulgar, porque é muito boa. Já tá na 2ª temporada, essa aqui é a primeira. Aqui tem um conflito dessa adolescente com a mãe, que é muito bacana. E na 2ª temporada é um conflito... Não vou dar spoiler, mas é de um adolescente, tá? E é uma série bem bacana, que quem quiser assistir, depois me fala se gostou, o que achou, e manda mensagem, fala, Ive, nossa, tal coisa, o que você acha disso? A gente vai interagir, tá bom? Eu não sei se é Cine ou Signer. Dá para ver aí? Desculpa que a titia, né, tecnologia ainda está precisando aprender. Mas essa série é muito bacana, gente. Se quiserem assistir, depois a gente comenta lá no grupo, tá bom? Mas é bem interessante. E é isso, gente. Encerramos nossa aula. Estou aberta a perguntas, dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram falar. Vocês, muito obrigada por mais essa aula e bom final de semana. Tchau!